Olá! Nesse vídeo de hoje falarei um pouco a respeito da fisiologia geral, principalmente no que diz respeito à respiração celular. Na verdade, temos que entender quais são as vantagens ou por que nós executamos ou exercemos a respiração celular. Bom, basta nós entendermos que o processo de respiração celular, ou seja, de remover energia das ligações químicas, as ligações covalentes, entre carbonos de compostos orgânicos, é um processo que produz muita energia. Só que essas substâncias, glicose, lipídios, também proteínas, têm uma grande quantidade de energia e precisa com que essa energia seja retirada aos poucos. É mais complexo o processo. De forma que, didaticamente, eu poderia dizer que a glicose, por exemplo, que é a principal fonte de energia que as nossas células utilizam, elas são utilizadas como se a glicose ela fosse o dinheiro no banco. É uma molécula mais estável, difícil de você acessá-la do ponto de vista metabólico, no sentido de que existe uma grande variedade de enzimas e moléculas, outras, que auxiliam no processo da respiração celular por meio da glicose. Enquanto que o ATP, que é o produto ou a molécula energética produzida ao final do processo de respiração, é como se fosse o dinheiro no bolso. É menos energético, mas é rapidamente utilizado no metabolismo celular. Logo, nos alimentos diariamente de diversos compostos orgânicos, como dito, os carboidratos, os lipídios e as proteínas, todos esses compostos podem servir, de acordo com o tipo de metabolismo e o grupo celular, de fonte de energia para a célula. E o produto final a ser produzido na respiração e metabolismo celular é o ATP. Nesse sentido, como dito anteriormente, o combustível ou a estrutura orgânica mais comum utilizada para a célula é a glicose. Se nós ingerimos, por exemplo, a galactose ou a frutose, elas são transformadas pelas isomerases em glicose para que a nossa célula possa recebê-la por meio da insulina. A respiração celular, se nós pensarmos de forma macro, ela é dividida em duas grandes etapas. A glicólise anaeróbia, que é feita sem a presença de oxigênio, e a fosforilação oxidativa. Nesse caso, a fosforilação oxidativa é subdividida em ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Por isso, disse que a respiração celular é dividida em três grandes etapas. Na verdade, é na cadeia respiratória em que a máxima quantidade de ATP, junto com o oxigênio, associado aos elétrons que foram liberados durante todo o ciclo do ácido cítrico, ou seja, o ciclo de Krebs, é que serão utilizados como fonte de via de acepção de elétrons. É lá, na cadeia respiratória, em que a máxima quantidade de energia, ou seja, ATP, é formada. Assim, pela respiração celular aeróbia, não confundir com a anaeróbia, porque na anaeróbia não se tem a fosforilação oxidativa, ou seja, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, é que nós podemos desempenhar todas as nossas atividades metabólicas. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de Fisiologia Geral, vamos ver um pouquinho a respeito do tecido muscular. Bom, se estamos falando de músculo, ele pode apresentar diversas configurações morfológicas de acordo com a estrutura associada, de acordo com a função. Aqui, um corte histológico mostrando um músculo estriado esquelético. Mas vale lembrar que, além do músculo estriado esquelético, que tem uma contração vigorosa, rápida
e voluntária, temos também o músculo estriado cardíaco, que difere do esquelético, porque no caso do cardíaco, ele tem, da mesma forma que o esquelético, uma contração vigorosa, rápida, só que involuntária, e o miocárdio, por exemplo, está associado a toda essa contratilidade ou contração do músculo cardíaco. Além desses dois tipos de músculos estriados, esquelético e cardíaco, temos também o músculo liso, que ele tem uma contratilidade, uma contração lenta e pouco vigorosa, mas também involuntária. No caso do músculo estriado esquelético, nós estamos falando de um músculo formado por células cilíndricas, e essas células elas são rompidas à medida que nós expomos o nosso tecido, por exemplo, o bíceps do braço, a um exercício com uma carga muito intensa. Essa fibra muscular, que são as células que compõem o músculo, elas se rompem, e quando elas são reparadas, no caso do músculo estriado esquelético, elas aumentam o seu diâmetro justamente por entender fisiologicamente pelo nosso organismo que agora elas podem receber uma tração, uma tensão maior do que as fibras anteriores. Elas são multinucleadas, os núcleos se apresentam dispostos ou eles estão dispostos nas periferias das células, e elas são envoltas por uma camada que a gente chama de endomísio. Assim, o tecido muscular cardíaco, estriado cardíaco, como dito anteriormente, ele tem presenças de estrias transversais, da mesma forma que o estriado esquelético. As células elas são bifurcadas, o núcleo central, a presença de disco intercalar que separa essas células. Logo, podemos dizer que, ao contrário do músculo estriado esquelético, que tem uma capacidade de reparação, o miocárdio, músculo estriado cardíaco, não possui tal capacidade. Uma vez lesionado, esse músculo ele tende a literalmente morrer. É por isso que o infarto agudo do miocárdio, que é uma lesão que ocorre no músculo estriado cardíaco por N fatores, seja por uma obstrução, seja por um processo infeccioso ou inflamatório, ele apresenta, de acordo com a idade, um risco muito alto de óbito. Além desses dois músculos que compõem o universo do músculo estriado, temos o músculo liso, que está presente nas vísceras, por exemplo, os órgãos, o intestino, o trato gastrointestinal. São células fusiformes que não apresentam estrias, são delgados, o núcleo é mais central e são envolvidas por uma rede reticular. Muito obrigado. Olá! Nesse vídeo de hoje falarei um pouco a respeito da fisiologia geral do Sistema Nervoso Central, ou SNC. O cérebro é uma parte do encéfalo. Como vocês podem ver nessa divisão estrutural anatômica, o cérebro, parte do encéfalo, constitui cerca de 90% de toda a massa encefálica. É uma superfície preguiada com aquilo que nós chamamos de córtex, essas dobras, esses sulcos, e é dividido em hemisférios esquerdo e direito. Lembrando que o hemisfério esquerdo controla toda a fisiologia dos movimentos do lado direito. Já o direito controla os movimentos do lado esquerdo. Algumas das funções associadas ao cérebro, não só no que diz respeito à função propriamente dita, mas aos órgãos do sentido associados ao cérebro, nós podemos falar das sensações, dos atos conscientes e voluntários, no caso dos movimentos, ou seja, o estímulo motor, o pensamento, a memória, a inteligência, a aprendizagem, os sentidos e o equilíbrio. Dessa forma, algumas outras estruturas do cérebro, como o cerebelo, que compõem também o encéfalo,
é responsável pelo equilíbrio do corpo, pelo tônus muscular e pelo vigor muscular, principalmente quando nós falamos nos músculos esqueléticos, que é um músculo que tem uma contração vigorosa, a orientação espacial, a coordenação dos movimentos, o tronco encefálico, que é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Todas essas são estruturas que compõem todo o encéfalo. Assim, se pensarmos no tronco encefálico, no mesencéfalo, por exemplo, ele tem uma função de recepção e coordenação da contração muscular, além da função de auxiliar na manutenção ou no equilíbrio do ponto de vista da postura corporal. A ponte, manutenção da postura corporal, do equilíbrio do corpo, do tônus da musculatura, e o bulbo, controle dos batimentos cardíacos, ou seja, daquele chamado ritmo sinusal, movimentos respiratórios, controle da deglutição, ou seja, do engolir. Ou seja, sabendo cada uma dessas áreas, podemos entender a lesão ocasionada em uma dessas áreas, o que pode acarretar. Um trauma, o que pode acarretar. Por exemplo, nessa figura está mostrando o bulbo, mas observem que também está mostrando o córtex cerebral. Na parte mais medial do córtex cerebral, nós vamos encontrar uma estrutura que nós chamamos de diencéfalo, ou seja, que também constitui parte do cérebro. No diencéfalo, nós temos o tálamo, o hipotálamo, o subtálamo e o epitálamo, que são estruturas associadas e ricas em grande parte a glândulas que são responsáveis pela produção e secreção de substâncias, hormônios, outros neurotransmissores que auxiliam em todo esse controle e regulação daquilo que nós vamos chamar no nosso organismo de homeostase, ou seja, um equilíbrio dinâmico entre todas as estruturas presentes no nosso organismo e que nos ajudam a manter todas as nossas funções fisiológicas de forma correta. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de Fisiologia Geral, vamos falar um pouco daquele órgão que é responsável por manter as nossas células, os nossos tecidos, órgãos e sistemas irrigados pelo sangue, permitindo com que todas as substâncias sejam retiradas desses órgãos e eliminadas via excreção, e também nutre as nossas células com oxigênio e também moléculas orgânicas e inorgânicas, aos quais ajudam e auxiliam no metabolismo, que nós vamos chamar de nutrientes. Antes de falar um pouco a respeito do coração em si, temos que entender que o nosso sistema circulatório, que é composto não só pelo sistema cardiovascular, mas também pelo sistema linfático, apresenta vasos sanguíneos que diferem uns dos outros pela espessura da musculatura, pelo tônus que essa musculatura pode exercer, do ponto de vista da pressão que ela aguenta e da resposta que esse vaso possui. É justamente saber a diferença entre os vasos sanguíneos, que são 5, e eles são diferenciados pela espessura, pela, entre aspas, função e pela comunicação. Por exemplo, artérias, arteríolas, vênulas e veias. Entre esses 4 vasos sanguíneos, existem os capilares, que são as estruturas que vão comunicar os tecidos propriamente dito, a célula propriamente dita, e vão comunicar as arteríolas das artérias, as arteríolas das vênulas, as vênulas das veias. Mas para vocês entenderem, as artérias, por exemplo, elas têm camada média bem desenvolvida, uma camada muscular mais espessa. Além disso, elas têm uma estrutura esférica regular.
As veias, elas têm camada adventícia bem desenvolvida, ou seja, a camada mais externa. Já as veias também têm os contornos irregulares, fato este que as artérias suportam maior pressão e as veias respondem a esta pressão. Só que as veias, entre muitas aspas, elas vão se comportar como um balão. À medida que o balão é enchido com ar e você esvazia esse balão, ele tende a não voltar exatamente ao que era anteriormente, porque ele se moldou à pressão. É por isso que o aumento gradativo e constante da pressão arterial pode levar ao rompimento dessas veias com muito mais frequência do que o rompimento das artérias, que seria um achado clínico muito mais prejudicial para o paciente. As camadas dos vasos sanguíneos, ou seja, aquilo que nós vamos chamar de túnicas, ou seja, as camadas, é a túnica íntima, média e adventícia. A túnica íntima é o endotélio mais o subendotélio, que é formado por tecido conjuntivo frouxo. A túnica média são células musculares lisas, geralmente colágeno tipo 3, fibras elásticas e fibras reticulares, que são os colágenos tipo 3. Célula muscular lisa também pode sintetizar uma matriz extracelular de fibronectina, elastina e colágeno. E também temos a túnica adventícia, que é uma camada de tecido conjuntivo mais externa que contém colágeno tipo 1, fibras elásticas e o vasossorum, que são os vasos sanguíneos que ajudam no suprimento sanguíneo para a parede dos vasos, principalmente veias e artérias de grande calibre. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de Fisiologia Geral, vamos falar um pouco a respeito dos componentes do sistema respiratório em si, que é um importante sistema que está intimamente associado ao sistema cardiorrespiratório, ao sistema cardiovascular. Bom, nós podemos dividir o trato respiratório em superior e inferior, começando pelo nariz, pelas fossas nasais, laringe, faringe, traqueia, brônquios, árvore brônquica, bronquíolos, alvéolos, que correspondem a toda a estrutura dos pulmões. Vale lembrar que se nós temos a boca e o nariz, podemos respirar pelo nariz e pela boca. Só que isso não é uma verdade, porque é no nariz onde nós vamos encontrar, nas fossas nasais, os receptores olfativos. Então, o nariz ele é responsável pela classificação e determinação dos odores. Quando nós estamos muito resfriados, com o nariz muito congestionado, é comum nós não sentirmos gosto, porque quando nós bloqueamos os receptores olfativos e as terminações nervosas que levam esse estímulo do olfato para o cérebro, nós bloqueamos também os estímulos gustativos. Além de sentir o cheiro, o nariz também aquece o ar que chega aos pulmões, para não lesar a estrutura do pulmão, os alvéolos, causando uma constrição nos pulmões. Além dessa função, ele também umidifica o ar. Dessa forma, o nosso sistema respiratório, principalmente o nariz, ele exerce uma função importantíssima no trato do ar que chega nos pulmões. Ele também filtra, eliminando partículas que podem ser danosas e que com certeza serão danosas para os pulmões. É no sistema respiratório que vai ocorrer a hematose, ou seja, as trocas gasosas entre o sangue e os pulmões. Além disso, podemos prever e dizer que o trato respiratório, quando não apresenta uma fisiologia normal, ou seja, uma hematose normal, provocada por N outros motivos, como, por exemplo, o tabagismo, como, por exemplo, o trabalho em lugares onde existe a contaminação por muitas partículas, por exemplo, a asbestose, isso pode provocar doenças respiratórias, doenças pulmonares, incluindo o câncer.
Muitas outras doenças respiratórias podem ser sazonais, como a gripe, por exemplo. Outras, elas podem ter uma categorização alérgica, ou elas podem também, além de alérgicas, serem hereditárias. Podemos falar de várias outras delas, como a asma, a bronquite, a rinite, que afeta em algum grau a estrutura respiratória, seja ela superior, seja ela inferior. Assim, se pensarmos no movimento respiratório, todo esse sinergismo da respiração que vai enviar gases respiratórios para os bronquíolos e os alvéolos, para que nos alvéolos os capilares sanguíneos executem a hematose por uma questão de uma diferença de gradiente de concentração, o pulmão ele é formado por várias outras estruturas, mas o sinergismo respiratório é dado não só pela estrutura pulmonar, mas pelo músculo diafragma e pelos músculos intercostais na cavidade torácica. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de Fisiologia Geral, vamos ver agora um pouco a respeito do sistema digestório. A digestão em nós mamíferos, ela começa na boca e termina no ânus. E por que eu me refiro aos mamíferos? Há outros grupos de animais que têm uma digestão diferente? Não. A diferença será organismos que, não como nós, não possuem o trato digestório completo, possuindo uma digestão que inicia externamente, mas o restante da digestão ela é interna, ou outros organismos em que a digestão ela é interna. Não existe uma cavidade digestória, não existe um sistema digestório. Em nós, a digestão ela começa na boca e, ao longo do trajeto que o alimento passa pela boca, esôfago, estômago, trato gastrointestinal superior ou intestino delgado e o intestino grosso. Alguns órgãos anexos, eles vão auxiliar na transformação química desse alimento, na quebra dessas macromoléculas, por exemplo, o amido em glicose, os lipídios, ou seja, para absorção das gorduras, os ácidos graxos, das proteínas para absorção dos aminoácidos, ou seja, o nosso sistema digestório, ele não possui apenas órgãos da digestão, mas também glândulas anexas que produzem enzimas em que cada momento da digestão será priorizada a digestão ou de um carboidrato, ou de um lipídio, ou de uma proteína. Na boca, por exemplo, nós temos a glândula salivar, a sublingual, a submandibular e a parótida, em que essas glândulas ajudam não só na proteção da boca contra organismos patogênicos, algumas bactérias e até mesmo vírus, mas também elas auxiliam enormemente na digestão inicial da glicose. E por que a glicose ela começa a ser digerida primeiro, e não uma proteína? Bom, primeiro precisamos entender a bioquímica. A glicose, embora ela seja uma estrutura muito complexa para o metabolismo da respiração celular, as proteínas elas são moléculas muito mais densas. Logo, uma outra característica importante que devemos levar em consideração ao analisar o perfil da digestão é justamente que a glicose, por ser a principal fonte de energia que as nossas células utilizam, ela precisa ser rapidamente disponibilizada para a corrente sanguínea para que a insulina leve-a para dentro das células. Nesse sentido, após a deglutição, a glote ela se fecha para a cavidade respiratória e abre para a cavidade digestória, direcionando o alimento para o esôfago. Do esôfago para o estômago, nós temos o esfíncter pilórico e o esfíncter esofágico, o esfíncter gástrico, que são duas válvulas que comunicam esôfago-estômago e estômago-intestino delgado. No intestino delgado, pela ação das pepsinas, pela ação do suco gástrico, a,
o alimento ele é banhado por um ácido que nos ajuda e nos ajudará a digestão, por exemplo, de proteínas. Assim, além de nos auxiliar em toda o processo digestório, ele também tem outras funções, como a ingestão de substâncias, a secreção de enzimas, a mistura e a propulsão, a digestão, a absorção, principalmente no intestino delgado e no intestino grosso, que tem responsabilidade, no caso do intestino grosso, a absorção, por exemplo, de água e também a eliminação de resíduos. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de fisiologia, vou falar um pouco a respeito de um sistema que nos ajuda a produzir certos grupos de excretas, chamadas excretas nitrogenadas, que nos ajudam a liberar e a eliminar resíduos que podem ser nocivos ao nosso organismo, mas quando esses resíduos apresentam também substâncias essenciais à manutenção da nossa vida, é sinal de problema. Estou falando do sistema renal ou sistema urinário, por assim dizer. O sistema renal ou urinário ele faz parte do grupo de órgãos ou estruturas do sistema excretor. O sistema urinário, também chamado de sistema renal, é responsável por filtrar resíduos da corrente sanguínea e expulsá-lo do corpo como urina. Partes do sistema urinário incluem os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. No caso do ser humano, ou seja, nós, animais mamíferos, diferente de outros animais que vão apresentar outras estruturas um pouco incompletas desse sistema como um todo, nós temos os rins, localizados atrás, à frente, né, no caso, nas nossas costas, mas à frente das linhas das costelas flutuantes, em diferentes tamanhos. Os rins se comunicam pelo hilo renal aos ureteres, que são os vasos que comunicam os rins à bexiga, que é o reservatório, terminando e exteriorizando na uretra. Assim, uma diferença entre homens e mulheres no que diz respeito ao sistema renal é justamente a uretra. A uretra feminina ela é menor, entre 3 a 5 centímetros. Já a uretra masculina ela é maior, com o tamanho da extensão do pênis. Nesse sentido, pelo ambiente já ser um ambiente altamente contaminado, no caso, o sistema geniturinário, ou seja, a parte externa do sistema geniturinário, e o canal vaginal estar próximo à uretra, e o canal vaginal também é um canal já contaminado, porque tem muitas bactérias que precisam estar ali para proteger contra infecções oportunistas, mas isso facilita as mulheres terem constantemente uma infecção urinária. E a infecção urinária ela se torna um agravo à saúde, um risco iminente à vida, pelo fato de os rins serem uma área altamente vascularizada. O sistema renal recebe grande parte, só perdendo para o cérebro, da quantidade de sangue que chega no sistema. E assim, uma infecção que cai no sistema urinário, ela facilmente se dissemina pelo sangue. Nesse sentido, o sistema urinário ele pode apresentar N outras problemas, como a pedra nos rins, que está diretamente ligado à hidratação ou também à ingestão de grandes resíduos, principalmente os depósitos de minerais e os depósitos de ácido úrico no sistema, apresentando ali a importante função de filtrar o sangue que ali passa. Algumas substâncias elas são reabsorvidas pelo organismo via sistema urinário, glicose, os lipídios e proteínas. Quando glicose e proteína, por exemplo, está passando pelos rins e saindo pela urina, nós estamos de frente
a um risco eminente de insuficiência renal. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de Fisiologia Geral, vamos entender um pouco o que é um sistema, que é responsável por produzir uma classe especial de substâncias que nos ajudam no crescimento e desenvolvimento, sinalizando não só para os nossos neurônios, mas também para todo o nosso corpo fora do sítio onde ela é produzida e que nos ajuda a manter todo o equilíbrio orgânico, ou seja, a nossa homeostase. Estou falando do sistema endócrino. Falar de sistema endócrino é falar de glândulas, ou seja, de estruturas que são parte do tecido epitelial com uma função própria, no caso das endócrinas, de produzir os hormônios. As glândulas endócrinas, elas produzem secreções de substâncias que nós conhecemos como os hormônios, que atuam sobre uma célula-alvo, geralmente longe do sítio onde ela foi produzida. Os hormônios são classes especiais de proteínas, algumas ligadas a outros grupos químicos, como alguns esteroides, daí hormônio esteroide, testosterona, progesterona, e são substâncias químicas produzidas por glândulas que atuam no sentido de controlar, auxiliar no controle de função ou de alguma função do nosso organismo. Os hormônios, por exemplo, no caso da tireoide, ou seja, na base do nosso pescoço, ou seja, a tireoide e a paratireoide, que são, entre outras glândulas, as duas endócrinas que estão ali, elas produzem alguns hormônios. O TSH, T3, T4, a tiroxina, tiodotironina ou tiranina, estimula a oferta e o consumo de oxigênio, auxiliam na frequência cardíaca, nos movimentos respiratórios e no desenvolvimento dos animais. A nossa hipófise, por exemplo, que é uma glândula que está localizada no sistema nervoso central, ela produz o TSH, que é um hormônio que estimula a tireoide a produzir esses dois hormônios. Na falta de ou na incapacidade da tireoide produzir esse hormônio, o TSH aumenta o estímulo para a tireoide funcionar, entre aspas, de forma normal. Esses achados, se muito uma hiperprodução da tireoide, uma hipoprodução, nós estamos falando do hipo ou hipertireoidismo. Além disso, a tireoide ela pode auxiliar, junto com a paratireoide, a produzir outros hormônios, exemplo, a calcitonina, que diminui a liberação de cálcio no sangue. Ou seja, falar em hormônios é falar de estruturas complexas. Além disso, se pensarmos nas doenças que são associadas à tireoide, posso falar do hipotireoidismo, em que hipo é baixo, ou seja, baixa atividade da tireoide, onde ocorre uma ação glandular deficiente. Com as pessoas que possuem o hipotireoidismo, nós teremos como sinais clássicos, lógico que comprovadamente por exames laboratoriais, o metabolismo apresenta lentidão dos movimentos, sonolência, ganho exacerbado de peso, batimentos cardíacos reduzidos, etc. Podemos também falar do oposto, do hipertireoidismo. A glândula passa a funcionar acima do nível normal, com aumento da atividade celular até cerca do dobro do normal. No caso da paratireoide, é a secreção do paratormônio, que ativa os osteoclastos na cavidade dos ossos, e o aumento da secreção do hormônio quando a concentração de cálcio no sangue cai abaixo do normal. Entender o sistema endócrino nos ajuda a entender o metabolismo e a fisiologia também de outros órgãos associados à função daquele hormônio no nosso organismo. Muito obrigado!